أكبر يا رحمن نجينا من النيران لا إله إلا الله ربي نجينا بخير يا عليما Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericórdiosíssimo. Muito obrigado a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, por nos acompanhar em mais uma edição do programa Chaves do Paraíso, que sempre procura trazer a você os conceitos, os ideais, não é? E a opinião islâmica sobre assuntos da nossa realidade. E também as crenças, as práticas tradicionais da religião islâmica. A religião islâmica que desperta um interesse muito grande, especialmente no mundo de hoje, porque é uma religião que vem crescendo, é uma religião que é abraçada por uma grande quantidade de povos ao redor do mundo, não é? E esse relacionamento que pressupõe também um conhecimento é muito importante para que nós nos entendamos, para que nós ajamos com tolerância em relação ao outro. Até tivemos recentemente a visita de Sua Santidade o Papa Francisco a Dubai, não é? E nós vimos inclusive a homenagem que o governo de Dubai prestou à Sua Eminência, não é? Com toda a deferência, com todo o respeito que ele, como grande líder da Igreja Católica, realmente merece. Então, esse entendimento, essa relação entre as religiões, este conhecimento entre as religiões é fundamental para que nós tenhamos sociedades saudáveis e caminhemos no sentido do entendimento, do diálogo e jamais do conflito, do preconceito e da guerra. Vamos tratar no programa de hoje de um assunto fundamental na sociedade moderna, e é um assunto que tem uma relevância cada vez maior porque nós vemos, de um lado, uma propaganda muito forte incentivando o seu consumo, e de outro, como consequência deste comportamento, famílias que choram não só a perda de entes queridos, mas muitas vezes famílias que têm que levar para o resto da vida as sequelas, as consequências de acidentes de trânsito, de brigas, de discussões entre amigos, no seio da família, provocados pelo consumo da bebida alcoólica. Então vamos conversar no programa de hoje sobre a visão islâmica a respeito da bebida alcoólica, porque ela é proibida para os muçulmanos, não é? E para conversar então sobre esses temas, trouxemos mais uma vez com muita satisfação o nosso líder, o nosso orientador, o nosso guia, Sayyid Amir Hashim, que é também uma das maiores lideranças islâmicas do país. Assalamu alaikum, Sayyid Amir. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, eu agradeço muito obrigado. Nós é que agradecemos. Sayyid Amir, qual é a visão islâmica? O que o Alcorão nos diz, o que Deus, subhanahu wa ta'ala, Allah, nos diz em seu livro sagrado sobre os perigos da bebida alcoólica? Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, clemente e misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Nós sabemos que Deus criou todos nós, e o bênção, grande bênção que Deus deu para seres humanos, esse mente, esse pensamento. Na religião islâmica, Deus proibiu a bebida alcoólica. Mas na época do profeta Muhammad, quando Deus revelou o Corão Sagrado, naquela época, bebida alcoólica estava famosa, como disseminada, como aqui no Brasil essa época. E começou o profeta a chamar as pessoas para seguir o caminho de Deus, para adorar a Deus. Mas o Corão Sagrado, assim, começou o profeta, Deus revelou esse versículo, que o profeta deu esse ordem, o Deus deu esse ordem para aqueles pessoas da época do profeta, que nunca fica, ele não falou, não reza
bêbado. Não pode rezar bêbado. Ele falou, não chega perto da oração assim, bêbado. Isso significa que você não pode entrar à mesquita bêbado, não pode. Isso é muito importante isso. Começou devagar. Primeiro ele falou disso. Depois Deus revelou esse versículo que proibiu beber a bebida alcoólica. Não falou que o pecado também. Falou uma frase que não chega também perto da bebida alcoólica. Por isso, na religião islâmica, o proibido é pecado sentar na mesa que outras pessoas estão bebendo. Alcoólico, assim, essa bebida alcoólica, até cerveja. E esse é proibido na religião islâmica. Esse tudo para proteger a comunidade, para proteger os seres humanos. Você já falou o que está acontecendo. Que coisa ruim. Assim, homem bêbado dirigindo o carro, matar outra pessoa, ou até a vida, colocar a vida dele no perigo, ou faz algo ruim, ou bater a mulher, ou filhos, ou não sei, porque ele perde controle, perde esse porque a razão. Porque Deus criou o ser humano com essa mente, com respeito. Não é o homem bêbado fica pior do que o animal, talvez não sabe o que está fazendo. E muito perigoso isso. Por isso, Deus, no Alcorão Sagrado, falou sobre esse assunto. Um versículo tem que fala no Alcorão Sagrado, na Surata Al-Ma'idah, a mesa servida. Perfeito. E que Deus falou, إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Por favor, ajuda. E nós vamos então, telespectadora, ler em português para que vocês percebam então o conceito islâmico e por que nós não ingerimos a bebida alcoólica. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, elevado e exaltado seja, no seu livro Lúcido, na surata A Mesa Servida, versículos 92 e 93. Ó crentes, na verdade o vinho, o maisir, que são os jogos de azar, né? Os ídolos e as flechas da sorte, ou seja, os adivinhos, né, os mágicos, não passam de obras abomináveis de Satanás. Afastai-vos para assim poderdes prosperar. Satanás só tem um desejo: suscitar entre vós a inimizade e o ódio por meio do vinho. O vinho aqui, na verdade, é um símbolo, não é, Maulana? Al-Khomr, quer dizer, qualquer bebida alcoólica. O vinho, a cerveja, a vodka, o whisky, cachaça, qualquer tipo de inebriante. E do Maisir, afastar-vos da lembrança de Deus e da oração. Mas vós não recusais, obedecei a Deus, obedecei ao profeta, e acautelai-vos, porque se voltais as costas, ou seja, voltar as costas aos ensinamentos do profeta, às ordens de Allah, sabei que o nosso profeta apenas tem o encargo de pregar. Isso, obrigado. E não é pecado homem ou a mulher ficar bêbado. Pecado que tomar um gole, se chama? Engole. Não é assim, da bebida alcoólica. Na religião islâmica, assim, o proibido é isso. Até cerveja, vinho e tudo isso na religião islâmica e impuro. Existem
pratos, inclusive, Maulena, comidas, pratos, alimentos, receitas que são preparadas com vinho. Também. Esse é o pecado para o muçulmano, quem segue a religião islâmica, comer essa comida. E também se alguém jogou essa bebida alcoólica na sua roupa, você tem que lavar essa roupa, porque na religião essa bebida impura se chama. Perfeito. Não é isso. Eu falei, o importante é que ele falou, não chega perto essa bebida alcoólica. Por isso, não pode sentar na mesa que não pode entrar lugar só para beber, para bebida alcoólica, assim. Ou outros lugares, assim, mercado, não tem problema. Qualquer loja que vende outras coisas, não. Mas esse próprio lugar, esse que só para beber bebida alcoólica, ou proibido o muçulmano entrar para esses lugares. E se o senhor me permite, Eminência Seyd Amir, vejam a sabedoria que está nessa proibição. Então, não é a proibição só da ingestão da bebida alcoólica, que provoca uma série de alterações neurológicas, problemas de saúde, mas também evitar o ambiente onde é servida a bebida alcoólica. Por quê? Porque a pessoa ela pode até não ingerir a bebida alcoólica, mas como ela está num ambiente em que o uso dessa substância é permitido, e as pessoas que estão fazendo uso dessa substância proibida podem se alterar, e dessa alteração surgir um conflito, uma briga, um tiroteio, como muitas vezes a gente vê nas casas noturnas. As câmeras pegam as imagens, né, de pessoas sendo perseguidas. A questão de 2 semanas na cidade de Curitiba, um jovem morreu ali na região da Itupava, que é uma avenida importante aqui de Curitiba, exatamente nessas condições. Foi perseguido, saiu do bar, foi perseguido pelas pessoas que estavam no bar e foi assassinado, não é, com uma facada na rua, diante de dezenas de pessoas que ficaram vendo aquela cena bárbara. Então, mesmo não ingerindo a bebida alcoólica, essa pessoa pode ser vítima numa confusão dessas, numa briga dessas num bar. Então, daí a sabedoria dessa proibição. Nem se aproxime de ambientes onde a bebida alcoólica é servida, porque você pode se tornar vítima. Porque você já percebeu, já leu esse versículo que fala que esse algo, assim, coisa de Satanás mesmo, e para cada pessoa, assim, para ficar o inimigo do outro, acontece briga, acontece essas coisas, alguém machuca o outro, assim. E também, como você disse, saúde, não é saudável beber. Até nós sabemos que eu conheci uma pessoa que o filho dele veio para a mesquita, falou para mim, nós vamos perder nosso pai porque ele bebe muito. O médico falou não pode mais, já queimou o estômago dele, não Fígado, aguenta, né, o não sei o que. estômago. E ele não parou até morreu, perdeu a vida dele cedo. Isso, muito importante isso. Essa religião de Deus mesmo, nós acreditamos que esse Alcorão Sagrado, palavra de Deus que nunca mudou, ninguém pode trocar, mudar. Esse livro, Deus protegeu. Nós sempre falamos, quem gosta de conhecer o que foi escrito na Bíblia, no Torá, assim, tem que ler o Alcorão Sagrado. Existe tudo, porque esse livro completa aqueles livros ou outras religiões que antes. Então, Deus só faz coisa boa para nós, porque Ele é o nosso Criador. Deus ama nós
e nós precisamos seguir o caminho de Deus. Esse é o caminho, claramente, de Deus. Esse verdadeiro caminho que leva nós para lugar bem tranquilo, assim, para a vida bem tranquila, saudável, para ganhar outra vida, o paraíso, e também fazer algo correto essa vida. E para quem você olha para a rua aqui na cidade, quando você, especialmente no domingo, que coisa feia quando você olha assim para um homem perdeu o controle, está atravessando a rua e perigoso, você assim fica preocupado até chega para ajudar ele a atravessar a rua, ou fica desmaiado no chão, pelado, ou com sujeira, ou uma coisa assim. Esse ser humano que Deus criou fica assim. Infelizmente, coisa não é... Não é correto. O ser humano, Maulana, não foi nomeado Khalifatullah, quer dizer, não foi nomeado por Deus, o seu califa, o seu representante na terra, para ficar nessa condição, às vezes na sarjeta, como o senhor bem mencionou, jogado na calçada, alcoolizado, não é? E como o senhor também mencionou, às vezes pior do que um animal, não é? Tomando atitudes como assassinar o seu próximo. Às vezes, um pai e um filho, numa rodada de cachaça ali, acabam um matando o outro, e depois a pessoa vai dizer, não, mas a culpa é do álcool. A culpa não é do álcool, né? Porque o ser humano tem o livre-arbítrio. Allah subhanahu wa ta'ala nos deu o livre-arbítrio para decidirmos se seguimos a palavra dele ou seguimos o caminho errado, né? E o ser humano às vezes escolhe o caminho errado e acaba pagando o preço por isso. Isso é verdade. E você tem o que nós dizemos muitas vezes, Maulana, e lembramos o telespectador, é que apesar de todos os males que a bebida alcoólica provoca, e isso comprovadamente, né, mediante estatísticas e, enfim, estudos, nós vemos um crescimento contínuo desse consumo, muitas vezes motivado por argumentos do tipo, mas o vinho faz bem para o coração, se nós tomarmos um cálice por dia. Então, pode tomar o suco da uva. Perfeitamente. Eu ia falar sobre isso, porque na minha casa é assim, nós gostamos muito de suco de uva, e a uva tinta, né, ela, comprovadamente, ela tem benefícios, traz benefícios maravilhosos para o organismo humano, faz bem para o coração. Tem uma substância chamada resveratrol, que fortalece as paredes do coração, as veias também. Só que nós tomamos o suco de uva, né? Então o suco de uva, além de trazer os benefícios da uva, ele não traz os malefícios do álcool, né? Certo. E grande pecado, nós sabemos que tem pecado pequeno, tem pecado grande assim. E bebida alcoólica e na religião islâmica pecado grande pecado, não é um pecado assim. Por isso o castigo, o que foi escrito, o castigo, grande castigo na outra vida, coisa dá medo mesmo quando você lê sobre isso, que castigo para quem bebe essa vida, o que castigo, e coisa dá medo mesmo na outra vida. E quer dizer, a pessoa ela não vai ter só grandes transtornos nesta vida, problemas de saúde, às vezes até problemas com a justiça, problemas com a polícia, não é? Vai sofrer aí, Deus que nos livre, mas num hospital, às vezes com um câncer, ou com um quadro hepático gravíssimo, mas vai sofrer também outra vida. Por isso, porque é bem perigoso esse assunto, esse bebida alcoólica, por isso você
leia, podemos saber por que a religião islâmica fala que proibido vender, trabalhar com essas coisas, com bebida alcoólica. Você não bebe, mas você a religião não permite que você vende a bebida alcoólica para alguém e ganha dinheiro e essas coisas também. Até carregar esse que se chama? Cálice? Esse que fica Garrafa? um copo, Um poder copo, uma garrafa, um copo, cálice. assim, carregar e dar para alguém. A servir. Servir. Pegar um cálice de vinho, por exemplo, e servir o... Esse pecado também na religião islâmica. Tudo isso e pecado. Até pecado plantar esse que, por exemplo, que droga, por exemplo. A maconha, não é? A papoula, que de onde é extraído o ópio. E isso, que esse também proibido na religião islâmica, até droga, plantar esse que fica droga, alguma coisa assim, porque estamos falando sobre bebida alcoólica, mas esse assunto também se estende às outras drogas. Mesma geração também, talvez fica pior também. Nós estávamos falando sobre antes sobre nossos filhos também, que nós somos os pais. No programa anterior, né, o telespectador que acompanhou escola. Então, o programa da semana passada. Você tem que educar teus filhos também. Primeiro, você não faça isso na frente dos filhos, beber essa bebida alcoólica ou essas coisas, para não ensinar coisa mal, ruim para teus filhos. E tem que cuidar também para teu filho não cair esse buraco assim, para não fazer amizade com uma pessoa que e até nós temos na religião islâmica, se você tem uma filha na idade de casamento e proibido aceitar uma pessoa que todo mundo sabe que ele fica bêbado, ele bebe essas coisas para proteger sua filha. A filha e a família depois que virá dessa união. Agradecemos mais uma vez imensamente a sua presença, Seyyid Amir. Obrigado. Muito obrigado. Agradecemos a você também pela audiência. Não deixe de mandar sua opinião sobre esse assunto, a bebida alcoólica, ou sobre outros assuntos, para o nosso e-mail, ibpr@ibpr.com.br. Não deixe também de consultar a nossa página na internet, www.ibpr.com.br. Temos a página da Mesquita Imam Ali no Facebook e temos também a página do Grupo Escoteiro Brasileiro Árabe de Curitiba no Facebook. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco. صلوات